Nós vamos começar o culto a Deus nesta manhã com a oração, agradecendo a semana que passou, a semana que vai iniciar-se também. Nós precisamos da graça de Deus, principalmente neste tempo tão difícil que estamos a passar por todo o mundo, não é só aqui em Portugal, não é? Infelizmente está a atingir o mundo inteiro e nós temos que fazer a nossa parte, que é orar a Deus para que Ele possa controlar esta situação. Nós tentamos, o ser humano tenta, mas há coisas que nós não conseguimos fazer, não é? Está acima das nossas possibilidades. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, não é? Para Ele tudo não há impossíveis. Então nós vamos inclinar as nossas cabeças nesta manhã e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nesta manhã nós estamos gratos, Senhor, pela semana que passou, por nos teres protegido, por nos teres guardado, a todos nós e aos nossos familiares. Senhor, muito obrigado pela tua proteção. E nesta manhã, Senhor, nós queremos pôr no trono da tua graça o nosso país, a nossa comunidade também, local e todo o mundo, para que tu, Senhor, tenhas compaixão da humanidade e que possas, Senhor, nesta hora difícil, socorrer-nos, Senhor. Nós sabemos que temos sido ingratos, o homem tem virado as costas e mesmo neste momento difícil muitos não querem saber de ti, Senhor, mas nós queremos, porque nós sabemos que tu tens todo o poder no céu e na terra, Senhor. Muito obrigado pela salvação que tu nos destes e aos nossos irmãos aqui presentes e aqueles que não podem estar também. E obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos todas as coisas em nome de Jesus e para a tua glória. Amém? Nós vamos começar hoje vamos começar um bocadinho diferente. Da vez lermos já a palavra de Deus, eu vou dizer alguns anúncios que são importantes. O nosso pastor não pode estar aqui nesta. Eu fiquei no lugar dele e ele transmitiu-me alguns anúncios para comunicar com os irmãos. A festa de Natal, como normalmente se fazia, este ano não pode ser feito devido ao vírus e estas condicionantes todas que nós temos. Então vai ser feito um pequeno resumo com as crianças mais pequenas, salvo erro, é assim? É? Obrigado. Vai ser feito uma mini festa, digamos lá, alguns diálogos, algumas coisas que depois nós vamos ver no dia 13 de dezembro. Se Deus quiser, nesse domingo nós podemos ter a festa de Natal com as crianças mais pequenas e os ensaios vão ser feitos ao domingo. Portanto, os pais podem vir à igreja quando puderem trazer as crianças para elas depois lá em cima fazerem os seus ensaios para no dia 13 apresentar depois aqui a festinha. Não podem vir familiares, como antigamente nós convidávamos nossos amigos e familiares para todos assistirem às festas de Natal. Este ano não pode ser assim, temos que estar com menos pessoas, pronto, e todos nós compreendemos essa situação. Também, ainda há novas de alegria, alguns irmãos que ainda não levaram, ou se quiserem levar para oferecer alguns amigos ou alguns vizinhos, faz favor. No próximo fim de semana, como já viram nas notícias ontem, no próximo fim de semana e no outro a seguir, vai haver um período mais alargado, porque vai haver 2 feriados, e nós estamos condicionados a não podermos sair dos nossos concelhos. O que é que vai acontecer aqui na igreja? Os irmãos da Melhada e de outros sítios mais distantes daqui da Nadia não podem vir ao culto. Só podem vir ao culto os que estão escalados para trabalho. Por exemplo, o irmão José Manel toca na igreja, pode vir. O Joel, o meu filho, e eu estou escalado, também posso vir. Os outros irmãos não podem, mesmo com declaração não se pode. É mesmo proibido, o pastor não pode passar declaração para crentes que não estejam a trabalhar na igreja neste domingo. Mas há uma coisa boa, nós já temos gravação, estamos a ser gravados e os irmãos depois podem assistir em casa através do Facebook, salvo erro, não é? O culto na íntegra, amém? Também já é uma coisa boa, não ficamos de todo sem culto, mas era melhor estarmos aqui juntos como estamos agora. Pronto, mas não pode ser. Portanto, este fim de semana que vem, os irmãos da Nadia, se puderem cá estar todos, graças a Deus, devem aproveitar. Outros irmãos mais longe, pronto, não podem estar, mas temos as quartas-feiras. Eu sei que à noite está muito frio, é um bocadinho difícil, mas podemos aproveitar o culto de quarta-feira. Aqueles que puderem estar cá na quarta-feira, faz favor, está bem? Também, ainda vou falar dos donativos para as obras, nós temos que fazer aqui umas alterações
e se algum irmão quiser e puder colaborar, faz favor, esteja à vontade. Nós ainda não temos datas marcadas para fazer as obras, mas vamos fazê-lo brevemente, está bem? Depois temos aqui alguns aniversários, salvo erro, mas a Olga depois vai tratar disso no fim, amém? Agora nós vamos louvar o Senhor com música. Os jovens vão subir, vão cantar ao Senhor e nós vamos também integrar esta festa, amém? Ok, e depois nós vamos logo mais ouvir a palavra de Deus. Do Senhor a todos os irmãos, agora sim. É um prazer estar convosco nesta manhã. Vamos louvar a Deus com tudo aquilo que nós temos, amém? Eu pedia que os irmãos ficassem em pé e que nesta manhã nós pudéssemos abrir o nosso coração e louvarmos a Deus e render-lhe honra e glória, porque Ele merece. Ele tem sido sempre bom connosco e fiel, amém? Eu peço alegria. Nós estamos a exaltar o Deus vivo, o Deus que está sempre connosco e que nunca nos deixa. Amém? Vamos tentar mais uma vez com toda a alegria e com toda a motivação. Está bem? Do início. Deus, e queremos engrandecer o Teu nome nesta manhã, Pai. Por isso nós cantamos, por isso nós adoramos, por isso nós louvamos, Senhor, porque Tu estás sempre connosco.
Tu nunca nos deixas nem nos desamparas, Deus. E a tua fidelidade é de geração em geração, Pai. Nós somos testemunhas disso. Cada um de nós, desde o mais novo até ao mais velho, Senhor. Nós sabemos que Tu és fiel e que Tu estás sempre, sempre connosco, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória para sempre, Senhor, a Ti, Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver. Como posso eu viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti? Se Tu és a razão do meu cantar, se Tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem Ti? Pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Levanta as tuas mãos nesta manhã. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o Teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o Teu amor e luz. Como posso viver eu sem Ti, Jesus? Quando és Tu que sustens todo o meu viver, quando és Tu que sustens todo o meu viver, quando és Tu que sustens todo o
Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus, que nós sabemos que és tu que nos sustens. És tu que, por mais longínquo que nós nos possamos estar, tu nos abraças com os teus braços de amor, Jesus. E sabemos que só em ti nós estamos seguros. Só em ti é que nós encontramos paz. Só em ti é que nós encontramos o amor que tanto precisamos diariamente. Aceita o nosso louvor e nossa gratidão, sabendo que só tu és digno de todo este louvor, Jesus. Estou tão seguro comigo está. Sem o teu amor não mudará em meu coração. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Esta é a tua vida, o teu amor sem fim. Me libertaste, mostraste o caminho e eu me encontrei tão perto. Acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Sempre tens estado ao meu lado, mesmo quando não te vejo. Pelos anos mostraste mais de ti, mais de ti. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu pertenço, nunca me deixarás. Jesus, nunca me deixarás. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tu nunca nos deixas, que é o teu doce aroma, que é a tua doce mão que nos ampara sempre, Jesus. Sabemos que tu és o Deus do universo, és um Deus omnipotente, e tudo o que vem à nossa vida não é por mero acaso, mas é porque tu permites que tudo isto possa acontecer, Jesus. Por mais dificuldades que possamos ter na nossa vida, por mais lutas, nós sabemos que tu nos amparas, tu nos pegas ao colo quando assim é necessário, e que nunca
estamos a caminhar sozinhos, Deus. E esta criação está a esperar, Jesus, por Ti. Está a esperar por algo maravilhoso. E nós queremos ser sal e luz. Queremos ser sal e luz para que os outros possam conhecer e sermos os mensageiros que Jesus precisa e que os outros também precisam de ouvir. Porque nós sem Ti nada somos, Jesus. Senhor do universo, revela o Teu coração à geração que levantas e marchará pela nação. A criação está esperando o surgir do Teu poder. Vem libertar a unção. Tua glória queremos ver. Que a Tua glória caia em nós, que ela flua de nós para as nações. Juntos viemos para Te adorar, doce aroma Te entregar. Deus omnipotente, o mundo ainda verá o libertar das promessas, a igreja que vencerá. Toca em nós hoje, Senhor. Tua força vai derramar, ultrapassando fraquezas. Prepara-nos para lutar, que a Tua glória caia em nós e que ela flua de nós para as nações. Juntos viemos para Te adorar, doce aroma Te entregar. Que a Tua glória caia em nós e que ela flua de nós para as nações. Juntos viemos para Te adorar, doce aroma Te entregar, doce aroma Te entregar, doce aroma Te entregar. Então vamos aproveitar para levantarmos as nossas ofertas. E à medida que o casal Silácio for passando, os irmãos podem ficar de pé. Como posso eu viver, viver sem o Teu amor? Como posso eu viver sem Ti?
Se tu és a razão do meu cantar, se tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem ti? Como posso eu viver sem o teu amor? Como posso eu viver sem ti? Se tu és a razão do meu cantar, se tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem ti? Pois derramaste todo o teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o teu amor e luz. Como posso viver eu sem ti, Jesus? Quando és tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o teu amor e luz. Como posso viver eu sem ti, Jesus? Quando és tu que sustens todo o meu viver, quando és tu que sustens todo o meu viver, quando és tu que sustens todo o meu viver. Então nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, amém? Porque nós viemos para louvar a Deus e para aprender também da sua palavra. E nesta manhã nós vamos falar um bocadinho acerca de comida, de alimentos, não é? Porque isso é bom para nós também. Nós não podemos viver sem comer, não é? É lógico que é mesmo assim. Mas nós vamos ver aqui uma situação ou duas que correram mal por causa da comida, não é? E nós temos que aprender, nós vamos aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus normalmente foca sempre pessoas que tiveram conhecimento com Ele, ou que tiveram alguma ligação com Deus, não é? A Bíblia não fala de pessoas que não querem saber de Deus por nada. Pode haver algum ponto aqui ou ali que fala nisso, mas a maior parte da Bíblia Sagrada está escrita com pessoas que tiveram ligação com o Senhor. Umas fizeram coisas boas, outras falharam. E nós temos que aprender dos dois lados. O que é bom para nós imitarmos e o que falhou para nós não falharmos, não é? Porque é assim que nós vamos aprender. E nesta manhã nós vamos ler algumas passagens bíblicas e vamos ver também o que é que nós devemos fazer. Porque quando o Senhor criou o ser humano, Adão e Eva, Ele já tinha providenciado alimentos para ele. Ele sabe o que é que o nosso corpo precisa, foi Ele que o fez. Amém? Portanto, nós sabemos. E começou logo a correr mal por causa da comida. Não é? Nós vimos que Eva foi tentada por causa da comida. Havia lá uma árvore que eles não podiam comer, tinha um bom fruto. Havia lá muito mais árvores e muito mais frutas. Não é? Mas o diabo utilizou aquela árvore, aquele fruto, para tentar Eva. Mas sabem que por trás dessa tentação havia outro argumento dele para nos enganar, para enganar Eva. Era por causa da fama. O diabo sempre procura enganar-nos ou destruir-nos, porque ele sabe que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós aceitamos Jesus, tornámos-nos filhos de Deus. E então ele quer-nos, somos um alvo a bater. Ele procura, porque os outros estão do lado dele, estão guardados, ele aí não se preocupa nada. As pessoas até podem ir à igreja, desde que estejam do lado dele, ele não se preocupa nada com isso. Ele preocupa-se com os filhos de Deus. Amém? A guerra toda é essa. Ele procura destruir-nos, desligar-nos de Deus. Então ele pode usar muita coisa. Ele usou logo Eva
tentou Eva e Adão precisamente com comida, não é? Olha, esta é árvore, é muito bonita, e se vocês comerem disto, vocês ficam a conhecer, a ser igual a Deus. Ele estava à procura de que eles ficassem com fama, com poder. Estão a perceber? E isso é ainda hoje uma armadilha muito grande que o diabo quer utilizar na igreja, é que as pessoas sejam famosas. Nós temos de ter muito cuidado com isso. Estão a perceber? Que isso é uma armadilha muito grande. Porque nós já somos famosos. Sabem porquê? Somos filhos do Senhor e somos irmãos de Jesus Cristo. Amém? Jesus é um nome sobre todo o nome, é o nome mais conhecido do mundo. E nós somos irmãos de Jesus. Amém? Portanto, nós já somos famosos. O mundo está com os olhos em cima de nós é que nem sabemos isso. Nas nossas aldeias, onde nós vivemos, todas as pessoas sabem que nós somos crentes. E então, estão sempre a olhar para a nossa vida. A gente é que nem se apercebe disso. E quando nós falhamos, já temos a espada em cima, não é? Porque eles querem que nós sejamos perfeitos. Nós sabemos que isso é impossível, não é? Pela palavra de Deus. Então vamos lá começar. Quando Deus criou o ser humano, já tinha providenciado o alimento para o mesmo. Em Gênesis, no capítulo 1, o verso 29 e 30, nós vamos ver, diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore que dá fruto, que dá semente, ser-vos-á por mantimento, e todo o animal da terra, toda a ave do céu, todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Portanto, o Senhor providenciou a tempo e horas todo o nosso alimento, não é? Portanto, nós não temos nada que estar preocupados com isso. Agora é assim, é lógico que a terra tem zonas mais quentes e outras mais frias, temos pessoas que estão habituadas a uma certa comida e outras não. Nós vamos ver que o Senhor não proibiu da gente comer. A Bíblia só nos recomenda que nós não comamos sangue. Mas depois já vamos ver um bocadinho mais à frente porquê. Mas o homem podia alimentar-se do que precisasse e o nosso corpo, como eu disse, é feito do pó da terra. Estes alimentos que o Senhor criou vinham mesmo ao encontro das nossas necessidades, não é? Depois temos a roda dos alimentos, como já aqui há tempos a irmã Ana aqui nos explicou melhor. Há certos alimentos que fazem melhor ao nosso corpo do que outros, mas como eu estava a dizer, em muitas partes da terra há alimentos diferentes. Nós aqui na nossa zona comemos, aliás, o nosso país é muito rico em alimento. Muita gente gaba de Portugal, porque desde o Minho até o Algarve nós temos comida maravilhosa. É verdade? Temos comida maravilhosa, não é? E nós gostamos da nossa comida. Mas se nós formos para outro país que tenha uma comida um bocadinho diferente, nós notamos essa diferença. Quando eu estive em Israel, nos primeiros dias foi um problema para nós aprendermos a comer a comida deles, porque aquilo tinha muitos temperos diferentes e nós não estávamos habituados àquela comida, então houve um choque. Noutros países comem coisas que nós aqui nem vamos dizer, não é? Não vamos dizer. Mas eu também já tive um judeu em minha casa e eu dei-lhe sandes de leitão e ele ficou assim um bocadinho apreensivo. Porquê? Porque eles não comem carne de porco, mas comeu sandes de leitão, consegui enganá-lo. Ele disse que era muito bom, só no fim é que ele disse que era leitão. Isto para dizer o quê? Que o nosso corpo, né, pode não comer algumas comidas. Eu, por exemplo, não gosto de nabos. Desde criança que eu não consigo comer nabos. Alguns irmãos com certeza têm alguma coisa que não conseguem comer. Não é? Algumas pessoas dizem, eu como tudo. Mas às vezes há uma comida que o nosso corpo não aceita, rejeita. Não é? Nós não nos sentimos bem. Então, é preciso nós comermos aquilo que o nosso corpo aceita e que é saudável, para nós termos um corpo saudável. Nós vamos ver aqui, um bocadinho mais à frente, o que é que aconteceu com uma família por causa da alimentação. Estragaram tudo por causa da comida. Vejam, a comida é boa, nós temos que aproveitar a comida porque é uma dávida de Deus, mas temos que ter cuidado, não é? Porque o diabo está sempre atento, à espera de nos passar uma rasteira, não é? Portanto, ele sabe bem do que nós gostamos mais e nós vamos ver uma família, como eu disse, que foi enganada, porque nós temos, desde que aceitamos Jesus, devemos ter um código que é o seguinte: nós comemos para viver, não vivemos para comer. Há muita gente que diz, o que nós levamos melhor desta vida é o que comemos e bebemos.
Isto é dito por pessoas que não conhecem o Senhor. Porque nós, quando conhecemos o Senhor, mudamos esse código. Já não vivemos para comer, agora comemos para viver. Amém? É totalmente diferente. Nós temos de ter cuidado com isso, não é? Claro que não é mal nenhum nós comermos bem, graças a Deus, e quem puder comer até melhor, tudo bem, não é mal nenhum. Então nós vamos ver aqui que não podemos, que não devemos, que devemos desfrutar daquilo que o Senhor criou, nos deu. A Bíblia não proíbe que nós não comemos, não é? Nós sabemos que podemos comer tudo, mas temos de ter cuidado porque o sangue foi proibido comer, porque traz as doenças nos corpos. Quando nós vamos fazer análises, o que é que fazem? Vão cortar um bocado de carne? Não cortam, vão tirar sangue. Porque o sangue que circula dentro das nossas veias, depois vai dar indicações se nós temos alguma doença ou não. E nos animais é exatamente a mesma coisa. O Senhor diz aqui que Ele nos deu aves, deu-nos animais, aves e répteis. Ele deu tudo para nós comermos, mas temos de ter cuidado porque algumas desses alimentos podem estar contaminados. E então o que é que essa contaminação vem aonde? No sangue. Ora, se nós comemos o sangue desses animais, podemos estar a prejudicar o nosso corpo. Até podemos morrer se eles tiverem problemas graves. Então, o Senhor fez tudo bem feito. Amém? Nós às vezes é que se armamos espertos e alteramos as coisas. Mas quando nós mexemos naquilo que o Senhor criou, é só para estragar. Porque nós não conseguimos fazer melhor que Ele. Estão a perceber? Então nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 25, aqui uma família que começou a ser enganada pelo diabo por causa da comida. No capítulo 25 de Gênesis, o verso 24 a 34. Nós já conhecemos esta passagem. E como eu disse há bocadinho, esta família conhecia o Senhor. Amém? Ele tinha mandamentos de Deus, eles conheciam já algumas coisas de Deus, não eram estranhos. Mas vejam o que aconteceu. No capítulo 25 de Gênesis, o verso 24, diz assim: cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como vestido de cabeludo, por isso lhe chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perfeito, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto de morrer, me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. É uma situação que está aqui numa família que nós já conhecemos há muito tempo, mas é aqui uma coisa muito grave, várias coisas graves. Uma delas está no verso 28. Este casal teve 20 anos à espera de um filho, e o Senhor deu-lhe dois. E quando estes jovens nasceram, eles eram gêmeos, mas totalmente diferentes na sua fisionomia física. Um era muito cabeludo, tinha muitos pelos no peito, nos braços, no pescoço. O outro não tinha pelos nenhuns. Era um jovem sem pelos. Mas isso não queria dizer nada. Eles eram filhos deste casal. Amém? Eles tinham nascido iguais, da mesma mãe, do mesmo pai. Mas sabe o que é que aconteceu aqui? Diz que um era amado por um e o outro era amado por outro. Um erro muito grande. Quem tem mais que um filho deve amar os filhos da mesma maneira, irmãos. Porque isto é uma brecha para o diabo entrar e começar a minar uma família. Se uma mãe ama mais um filho, se um pai ama mais outro, já está aqui um buraco para o diabo entrar. E depois vai estragar. Foi o que aconteceu aqui.
Depois nós vimos aqui também outra coisa. Como Jacó estava mais com a mãe, aprendeu a cozinhar. Normal, pronto, aprendeu a cozinhar. Eu também, a minha mãe me ensinou a cozinhar, o meu Joel já aprendeu a cozinhar, não há mal nenhum nisso, estão a perceber? Mas vimos aqui que ele apurou-se nisto e fez um guisado muito saboroso. Estes guisados aqui nesta família estragaram tudo. Começou-se a apurar na comida, fez um guisado, que ele cheirava bem, era bom, estava saboroso, tudo bem. Quando o seu irmão veio do campo, o que é que ele fez? Da vez de compartilhar com o irmão o almoço, que era assim que devia ser, o amor fraternal devia ter sido incentivado naquela família e não foi, não é? Porque vimos ali, o pai puxava para um lado, a mãe puxava para o outro, estavam divididos. E aqueles irmãos não se amavam como devia ser. Irmãos, nós, como filhos de Deus, nós temos que se amar uns aos outros igual. Não devemos amar mais um irmão ou mais outro, senão está mal. E estes irmãos não estavam assim, unidos. E então o que é que o mais novo fez? Eles sabiam as leis de Deus. E nós vamos ver o que é a primogenitura, porque isto era uma coisa vinda de Deus. Amém? Nós sabemos o que é salvação, ou não sabemos? Sabemos. Ninguém nos vai ensinar o que é salvação. Sabemos que é uma coisa divina. E então, diz aqui que o Jacó, quando o seu irmão lá chegou, que cheirinho, é tu aqui não tocas. Neste tacho não tocas. Isto é meu, fui eu que fiz. Se quiseres, fez logo ali um restaurante. Acho que foi o primeiro restaurante que aparece logo ali, não é? A vender comida. Não. Queres comida, tens que ir comprar. E ele, Palerma, desculpe lá o termo, caiu na esparrela. Isto são coisas que isto é o diabo a pôr-lhe o tapete debaixo dos pés. E eles caíram os dois. Um irmão não devia ter feito isto ao outro, mas fez. Aproveitou-se da fome que o outro trazia. Ele andou lá para o campo, se calhar à caça, não apanhou nada. Vinha com muitos quilómetros nas pernas, vinha cheio de fome. Pronto. E nós vamos ver que mais à frente, em Deuteronômio, vamos ver em Êxodo 1, 22, 29. Êxodo 22, 29. O que era a primogenitura, irmãos? Porque isto é uma coisa séria, não é? Era uma coisa séria. No capítulo 22 de Êxodo, no verso 29, o Senhor disse ao seu povo, a este casal, a Isaac e à sua esposa, as tuas primícias e os teus licores não retardarás, o primogênito dos teus filhos me darás. Notem, o primogênito era consagrado ao Senhor. Portanto, a primogenitura era uma coisa importante, era divina. Estão a perceber? Não devia ser negociada. Mas o Jacó, ensinado pela sua mãe, ela queria que ele fosse mais importante que o irmão. Sabe? E o diabo quer nos enganar também, quer que nós sejamos importantes. Nós já somos importantes, irmãos. Amém? Nós já somos. Não precisamos ser mais importantes que aquilo que somos. Nós já somos filhos de Deus. Nunca devemos esquecer isto. Amém? Depois, em Deuteronômio, no capítulo 21 e o verso 12, nós vamos ver aqui outra coisa acerca da primogenitura. No capítulo 21, talvez o verso... não, desculpa lá. Não, aqui. É no verso 17. No verso 17, não é no 12. Portanto, 21 de Deuteronômio, verso 17. Está corrigido? Está. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é o primogênito da sua força, é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Mesmo que um filho nascesse fora do casamento da mulher principal, porque alguns naquela altura tinham mais que uma mulher, mesmo que nascesse, ele era o primogênito na mesma. E vejam, o privilégio que ele tinha era que ele herdava a dobrar. Por isso é que o Jacó, ensinado pela sua mãe, tenta logo caminhar a volta à situação. Aproveitou-se logo desta situação. E nós sabemos que nós vamos herdar
juntamente com o Senhor, a vida eterna. Amém? Nós temos uma porção muito grande, irmãos. Nós temos a vida eterna, que foi o Senhor que nos prometeu. E foi Jesus que a pagou. Amém? Portanto, nós não podemos, nós sabemos quem somos, sabemos os direitos que temos. Nós aqui, a quase toda a gente sabe os direitos que tem. E quando não sabe, vai ao sindicato, que aprende logo o caminho mais rápido, não é? Mas nós sabemos pela Bíblia quais são os nossos direitos como os filhos de Deus. E sabemos aonde vamos estar e o que é que vamos fazer. Nós vamos governar com o Senhor Jesus. Ele está a preparar um lugar para nós. Nós não nos podemos deixar enganar. E este rapaz vinha com tanta fome que deixou-se enganar. Aliás, ele não ligou nenhuma. Ele queria era comer. E isto é muito perigoso. Perigoso porquê? Porque o diabo pode nos enganar. Não é com guisados. Os guisados agora são diferentes. Não é? Este rapaz trocou a primogenitura, que era uma coisa divina, que era um direito que ele tinha, não é? Da parte de Deus. Ele, que se o pai falecesse, ele era o responsável pela família toda. Portanto, tinha um cargo importante e deixou isto tudo de parte por causa de um prazer momentâneo. Porque nós sabemos que a comida é boa, é ou não é? Nós vamos comer um prato de chanfana, um bocado de leitão, um arroz de miscas, umas coisas assim que nós gostamos. Naquele momento sabe tão bem. Mas ao outro dia sabe alguma coisa? Já foi. Não sabe nada. Aquilo é só naquele momento. E o Esaú trocou aquele guisado por tudo o que era mais para a frente no futuro, irmãos. Temos de ter muito cuidado, não nos deixarmos enganar, porque o diabo, num momento de prazer que possa haver neste momento, né, momentâneo, nós podemos perder a salvação. Notem, o diabo quando tentou Jesus lá no deserto, o que é que ele foi fazer? Nós não sabemos que a Bíblia diz no princípio que ele tentou Adão e Eva na forma de serpente. Quando Jesus foi tentado no deserto, não diz como foi, qual era a forma que o diabo tinha, mas o que é certo é que diz que ele foi tentado. Como é que ele foi tentar Jesus? Com comida. Jesus estava há 40 e tal dias sem comer. O seu corpo estava fragilizado, estava cheio de fome. O que é que o diabo fez? Com pão. Olha, transforma estas pedras em pão. Mas Jesus não foi na cantiga. Jesus não foi na cantiga. Ele sabia que Jesus estava fraco. E como ele era humano, de forma humana, disse, olha, é na comida que eu te vou enganar. Mas Jesus não se deixou enganar. Amém? E então ele pensou outra coisa. Então, se não cais na comida, vais cair na fama. Olha, eu vou-te dar isto tudo. Tu vais ficar famoso. Mas Jesus já era. Amém? Também não caiu. Sabem que ele é muito esperto. O diabo conhece as nossas fraquezas e sabe onde é que há de mexer. Não é? Nós temos que fazer como Jesus, tentar resistir. Amém? Porque o diabo sabe qual é o nosso calcanhar daqueles. Eu não sei se os irmãos aqui todos sabem essa história do calcanhar daqueles. Sabem? Toda a gente sabe, não é? Que é um ponto fraco que toda a gente tem. E o diabo sabe qual é o nosso ponto fraco. E é lá que ele vai tentar atacar. Não é? Porque o problema destas famílias, e depois nós vamos ver um bocadinho mais à frente, em Gênesis 27, vejam aqui uma outra situação que aqui se vai passar. E o Jacó estava sempre à espera de uma oportunidade para conseguir proveito, estão a perceber? No capítulo 27, vamos ver aqui mais um bocadinho. E aconteceu, no verso 1, e aconteceu que como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, e ele diz, eis-me aqui. E ele disse, eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha por mim alguma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava com seu filho Esaú, e se foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Mas espera aqui um bocadinho. Vejam, Isaque era caçador, o seu filho também, e o que é que ele disse? Ele já estava velhote, já nem conseguia ver, mas chamou o seu filho e disse, olha, vai ao campo, apanha-me lá uma peça de caça, faz-me um guisado daqueles que eu gosto. Ele sabia o que é que gostava.
Nós sabemos que é que gostamos. Amém? Nós sabemos. Mas depois ele diz que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Ele queria dar uma bênção ao seu filho. A mulher estava no compartimento ao lado, ouviu a conversa, tratou logo o caminho de arranjar maneira de quê? De beneficiar o filho mais novo. Lá está, a divisão entre os filhos. Ela queria tudo para o Jacó. Não devia ser assim. Não deve ser assim. E então, diz que ele foi, e nós sabemos logo aqui o plano que foi feito. Ela foi ter com o Jacó e disse, vais ao corral das cabras, traz-me 2 cabritinhos, que eu faço um guisado para o teu pai. E depois contou o que é que estava a passar. E o rapaz ficou apavorado. Ai, oh mãe, o que você vai fazer? Ai, então isso o meu pai descobre que sou eu, estou desgraçado. Já estava a pensar, vou perder a progenitura que eu tenho e vou perder outras coisas, não é? Ninguém gosta de perder. E ela disse, não te preocupes que eu estou a controlar tudo. E sabe, o diabo às vezes tenta controlar a nossa vida, mas quem controla a nossa vida é Jesus, amém? Quem deve controlar a nossa vida é o Espírito Santo, irmãos. Não é? E esta mulher estava aqui a fazer um papel muito mau, muito mau. E então ela controlou as coisas, foi fazer um guisado muito saboroso, foi cortar a pele dos cabritinhos e pô-la nos braços do filho e no pescoço. Ela arranjou para ali um tridinho, sabe? O diabo às vezes arranja coisas que parecem mesmo verdadeiras, mas não são. E este homem foi enganado. Ele chegou lá e ficou confundido. Então, mas espera lá, a tua voz é do Jacó e tu dizes que és Isaú, como é que é? E ele, chega-te cá ao pé de mim. E o malandro estava vestido com as vestes do irmão, o cheiro do campo, da caça e daquilo tudo estava lá. E o pai não via, o cheiro é mesmo de Isaú. E o pelo, és mesmo peludo, mas a tua voz, estão a ver, o diabo arranja cada um, meu irmão. Nós às vezes somos enganados infantilmente. Este velhote foi enganado infantilmente. Depois ele comeu e venceu o Jacó. O Jacó ficou com tudo. Ficou famoso, não é? Mas sabem, os guisados nesta família foram uma desgraça. E nós podemos ter guisados na nossa vida como bebida, dinheiro, o jogo, o sexo, a fama, as drogas podem ser guisados na nossa vida. E o diabo sabe a nossa fraqueza. Nós temos que pedir a ajuda de Deus. Amém? Como eu disse, nós não somos santos inteiramente. Nós não somos puros. Nós não somos perfeitos. Temos falhas na nossa vida. E o diabo conhece as nossas falhas. E ele sabia a falha desta família eram os guisados. Eles gostavam muito de guisados. E ele enganou-os. E depois nós vimos o que é que aconteceu. A mãe, diz aqui no verso 13, e disse-lhe a sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz, vai e traz-me. Ela disse, não te preocupes, se alguma coisa correr mal, vai para mim. E foi mesmo. Sabem porquê? Naquele dia, quando o irmão depois veio da caça e viu o que é que tinha acontecido, ele ficou perdido, ficou furioso e queria matar o próprio irmão. E a mãe mandou-o embora para a terra dela. Não sabemos quantos quilómetros eram, mas era muito longe. E aquele filho foi-se embora e 20 e tal anos mais tarde ele voltou àquele lugar, porque era um lugar que Deus tinha prometido que lhe ia dar. Amém? Deus nunca falha nas suas promessas, irmãos. Mas a vida daquele rapaz correu muito mal. Quando nós nos deixamos enganar pelo diabo, nós somos enganados e as coisas vão correr mal. E foi assim que aconteceu com aquela situação. Ele teve que ir embora, depois foi enganado pelo sogro, depois teve que trabalhar de borla pela mulher 7 anos, depois o sogro enganou, teve que trabalhar outros 7, teve sem salário 14 anos. Aquilo foi uma tragédia muito grande. Todas aquelas tribulações que ele passou, mesmo até à sua morte, lembra-se, ele depois gostava muito de José. Lá está, aquela situação parece que se transmitiu de família para família, não é? A mãe gostava dele, depois ele gostava do seu filho José quando ele tinha 12 filhos. Só gostava de um. Mais de um. Está mal. Esta situação é muito complicada. Depois andou sempre ali a sofrer. E depois perdeu José durante 20 anos.
Pensava que ele tinha morrido e Deus tinha outros planos para... Olha, Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Amém? Se nós se deixarmos guiar pela palavra de Deus, se deixarmos guiar pelo Espírito Santo, o Senhor quer o melhor para nós. Amém? Mas o diabo não quer. E depois quer nos enganar. E esta família foi enganada com os guisados. Está a ver? Era o ponto fraco deles. Que o Senhor nos ajude a que nós possamos estar com muita atenção aos nossos pontos fracos, porque nós também os conhecemos. Não é? O Senhor conhece-nos a todos. Amém? Nós não conhecemos a todos na intimidade, mas o Senhor conhece-nos por dentro e por fora. Ele sabe o que é a nossa fraqueza. Mas o diabo também está a explorar isso, à procura. E sabe onde é que nós falhamos. Mas que o Senhor nos ajude a que nós possamos pedir a ajuda de Deus e a sua misericórdia, não é? Porque às vezes há crentes que dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu é que sei, eu é que faço, e não sei quantos. Mas quem faz as escolhas somos nós. Nós é que fazemos as nossas escolhas. Mas Deus quer que sejamos felizes à maneira dele e não à nossa. Para quê? Para evitar sofrimento. Se eles tivessem feito as coisas corretamente, evitavam de haver tantos problemas naquela família. E às vezes nós batemos com a cabeça na parede uma vez, duas vezes, três vezes e nunca aprendemos. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Amém? Mas também temos que ser humildes e deixar o Senhor guiar a nossa vida. Como filhos de Deus, temos uma responsabilidade muito maior do que os outros seres humanos. Não é? Os guisados deste mundo são passageiros. O povo israelita, e agora vamos ver mais um bocadinho à frente, estava habituado à comida do Egito. Não é? Depois esta situação toda originou que este povo, que a descendência desta família, fosse para o Egito 400 anos. Eles estiveram lá prisioneiros, estiveram ali, escravos. Prisioneiros não estavam, eles estavam livres. Estavam livres de circular. Prisioneiros estamos nós agora. Eles estavam livres de circular, mas eles estavam escravizados ao povo do Egito, né? Ao Egito. E nós vimos que eles estavam habituados àquela comida. Habituaram-se. Pronto. Assim como nós, se vamos para um determinado país viver, habituamos à comida de lá. Eles estavam habituados, e nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 16, como eles se habituaram à comida do Egito. Isto tudo a falar em comida, notem. Porque o diabo pode utilizar também a comida para nos enganar. Não estou só a dizer que é os nossos pontos fracos. Por exemplo, há pessoas que não se dão bem com a bebida e o diabo pode explorar isso. Há outros que não se dão bem com o dinheiro. Quando tem dinheiro é um problema. Não é? Eu conheci algumas pessoas daqui da zona que tiveram negócios que ficaram falidos por causa do dinheiro. Agarravam no dinheiro ao fim do dia, iam para o casino da Figueira da Foz investir. Ficava lá todo. E depois foram à falência. E estragaram as suas vidas e as suas famílias por causa disso. Ora, nós como humanos podemos ter essas fraquezas. E o diabo pode explorar isso e pode estragar a nossa vida de crente. E nós podemos vender a nossa salvação por coisas momentâneas. Temos de ter muito cuidado. Estão a perceber? Porque, pronto, temos fraquezas e o diabo pode explorar isso. E esta família tinha estas fraquezas dos guisados e o diabo explorou isso. E eles foram todos enganados. Um irmão enganou o outro irmão, o pai enganou o filho, a mãe enganou o outro. Aquilo andava tudo, parecia uma telenovela. Que o Senhor nos ajude nisso não acontecer nas nossas vidas. Amém? Porque o que o diabo quer é distrair-nos com as coisas daqui para nós não irmos para estar com Deus na eternidade. Isso é um preço muito grande. No capítulo 16 de Êxodo diz assim no verso 3: E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome e toda esta multidão. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, é lógico que eles tiveram que passar por um deserto entre o Egito e Israel. Mas o Senhor sabia o que é que estava a fazer. O Senhor sabe ou não sabe o que é que faz? Sabe. Amém? Nós não ensinamos nada ao Senhor, só temos é que aprender com Ele. E o Senhor tirou-os do Egito. É lógico que, quando nós aceitámos Jesus, nós tínhamos uma vida. Vivíamos de uma maneira. Quando aceitámos Jesus, começámos a viver de outra. Amém?
teve que ser, para agradar a Deus. É lógico que a nossa alimentação foi um bocadinho diferente. Nós estávamos habituados a fazer tudo e mais alguma coisa e agora temos que se guiar pela palavra de Deus. E há muita coisa que ficou para trás. Olha, eu fumava 2 maços de tabaco por dia. Quando aceitei Jesus, sei, espera lá, está mal. Se eu fosse criado para fumar, tinha uma chaminé na cabeça. Portanto, não tenho, está mal. E retirei. E eu bebia muito. A minha esposa sabe que ela um dia até disse, se tu continuas assim, eu vou-te deixar. Que eu bebia demais. Né? E algumas vezes, uma vez da minha casa até Aveiro, ao meu trabalho, caí 3 vezes metrizada por causa da bebida. Veja, era tudo assim. Mas quando aceitei Jesus, as coisas mudaram. Eu ainda bebo hoje um copo de vinho ao almoço, por ordem do médico. Mas andei 20 anos sem beber bebidas alcoólicas. Amém? Porquê? Porque o Senhor muda a nossa vida. Então nós tivemos que mudar, e se o crente não muda de vida, alguma coisa está mal. Não é? E este povo mudou do Egito e a caminho da terra de Canaã. E a alimentação era diferente. Então eles começaram aqui a argumentar que o Senhor os queria matar no deserto. Se Ele tinha prometido que os ia tirar do Egito para uma terra melhor, só não lhe disse quantos dias é que eles iam demorar na viagem. O Senhor prometeu o céu para nós. Amém? Jesus disse que ia preparar um lugar. Ele prometeu alguma data. Ele disse quanto tempo é que demorava nós chegarmos lá. Não sabemos. Mas temos que nos agarrar à promessa. Amém? O Senhor disse, eu vou preparar um lugar para vocês. E depois eu venho-vos buscar. Ele ainda não veio, mas ele disse que vinha. E ele não mente. Amém? Mas também, se nós partirmos, nós sabemos que vamos estar com ele. Amém? Portanto, nós temos que agarrar isto. E este povo, ao fim, se calhar pensava que aquilo que era uma viagem de fim de semana prolongado. É? Olha, vamos fazer umas férias de fim de semana prolongado. Mas não, as coisas mudaram. Eram à maneira de Deus, não era à maneira deles. Então eles começaram a ter saudades das panelas de carne. Que o Senhor nos ajude a termos cuidado com as coisas que nós fazíamos antigamente. Às vezes vem-nos cá mexer à frente da nossa cabeça e diz, ei, espera lá. Isso era antigamente. Isso era quando eu estava perdido. Agora eu pertenço ao Senhor. Mas sabem que o diabo às vezes ainda traz as coisas antigas à nossa vida. Não é? Ainda traz coisas antigas. Nós ainda estamos aqui, mas devemos rejeitar isso. Amém? E então, vamos ver no versículo 15 o que é que aconteceu. Deus prometeu dar-lhe alimento. Amém? Deus prometeu levá-los à terra prometida. E Deus estava no controle da situação. O Senhor deve estar no controle da nossa vida, irmãos. Amém? Nós não sabemos o dia da manhã, mas se nós estamos nas mãos de Deus, devemos ou não devemos estar tranquilos? Devemos. Não sabemos o que é que vai acontecer? Não. Mas sabemos que Deus está no controle, está tudo bem. Mas eles reclamaram. Olha, não temos carne, não temos isto, não temos aquilo, não temos água. O Senhor sabia. O Senhor sabe o que é que tu precisas e o que é que eu preciso. O Senhor sabia o que é que eles precisavam. Não era preciso eles estarem a reclamar. Nós temos sempre a mania das reclamações. Por isso é que todos os estabelecimentos têm livre de reclamações. Gostamos muito de reclamar. Não é? Mas nós devemos é cumprir com o nosso dever. Amém? Se nós cumprirmos todos com o nosso dever, nem era preciso livre de reclamações. Toda a gente fazia tudo certinho. E então nós vimos aqui que eles reclamaram e o Senhor mandou-lhe cadernitos com força. Tomem lá. Não é? Pensava, então onde é que nós vamos ter tanta carne? Vejam lá que até o Moisés ficou meio assim apardalado. Quando o Senhor disse, vocês vão ter carne para um mês. Ele, para um mês? Com esta gente toda? Como é que pode vir tanta carne? Não há talho nenhum aí na zona que forneça tanta carne. Mas o Senhor sabe. Amém? Não havia talho nenhum ali na zona, mas os cadernitos chegaram lá durante um mês, para eles comerem. Quando Deus quer, é assim que acontece. Nós não devemos é duvidar dele. Amém? Depois aqui no verso 15 diz assim, isto referente ao maná. E vendo os filhos disseram uns aos outros, os filhos de Israel, o que é isto? Eles ficaram admirados porque não conheciam aquele alimento. Nós, às vezes, duvidamos de Deus, irmãos, mas o alimento de Deus está aqui na nossa mão. Amém? O nosso alimento agora é diferente, é especial. É um alimento vindo do céu.
Jesus disse, eu sou o pão da vida e quem se alimentar de mim vai ter a vida eterna. Amém? E este povo estava habituado a um alimento e depois, quando Deus começou a dar outro, eles ficaram admirados. O que é isto? O que é isto? E às vezes há pessoas que ficam muito admiradas quando são confrontadas com as coisas de Deus. Eu não conheço o que é isto. Irmãos, que o Senhor nos ajude para nós possamos ver que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós podemos não estar habituados a ser contrariados, mas às vezes é o melhor para nós. Este povo estavam escravizados, não tinham liberdade, e agora Deus estava a mudá-los para outra situação, e eles estavam todos chateados com o Senhor. Estavam a ser contrariados no seu dia-a-dia. E nós não gostamos de ser contrariados, mas devemos aceitar a palavra de Deus, amém? Nas nossas vidas. E temos de ter cuidado com os alimentos. O nosso alimento agora deve ser diferente do outro, amém? Nós ainda temos estas fraquezas, como eu anunciei há bocadinho. Podemos ter muitas fraquezas nas nossas vidas, e temos. E nós temos de ser realistas, nós temos fraquezas. Eu também tenho, e sou igual a vocês, todos nós temos fraquezas. Mas não devemos deixar que o diabo explore isso, amém? Porque agora nós pertencemos ao Senhor, amém? Nós não precisamos de fama. Algumas pessoas procuram muito ser famosos e depois têm uma vida desgraçada. E depois nem podem sair à rua. Ou então têm que andar rodeados de segurança. E há pessoas que ficaram arrependidas de ser conhecidos. Porquê? Porque não têm uma vida normal. Há pessoas, se fossem entrevistadas agora, e alguns têm sido, se eu pudesse voltar atrás, eu queria ter uma vida normal. Porque não podem ter. Têm que estar com segurança em todo o lado, durante 24 horas. São, digamos lá, uns prisioneiros da fama. Nós não queremos ser famosos. Nós já somos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Então nós podemos comer leitão, podemos comer chanfana, cozida à portuguesa, não é? Nós podemos comer o que quisermos. Não podemos é trocar o nosso alimento pela nossa salvação. Nós não podemos negociar com o diabo, irmãos, nem com ninguém. Se alguém quiser negociar connosco, as coisas de Deus não se trocam. Amém? Eu lembro-me quando fui para a área, lá trabalhar, quando cheguei àquele lugar, um dia fizeram lá uma tainada. Os rapazes lá da aldeia fizeram uma tainada de lebre com feijão. Eu gosto. Pronto, disse, Martins, você quer vir comer connosco? Eu disse, eu vou. Não tenho problema nenhum. Eles convidaram, eu fui lá à casa de um rapaz comer, eles tinham lá lebre, feita com feijão. Nunca tinha comido, mas eu gosto de coelho, também gosto de lebre e gosto de feijão. Eu naquela altura tinha muito mais saúde que a que tenho hoje, e eu fui lá comer com eles. E sabem qual era a proposta que eles me estavam a fazer? O diabo é muito esperto. Utilizou aquela comida para me tentarem dar a volta. Martins, você agora, a partir de agora, você é dos nossos. É dos nossos. O que é que eles queriam com isso? Que eu comungasse com eles todas as semanas nas tainadas e ficasse por ali. E assim, olha, pronto, tu vens. Eu disse, eu estou cá e posso ajudá-los no que eu puder e assim, mas não prometo nada. O que é que eles queriam? Que eu me comprometesse com eles em ficar praticamente ali, refém daquele grupo, e eu fizesse parte daquele grupo. Disse, não, eu ao domingo vou para outro sítio. Era aqui. Amém? O diabo estava-me a tentar enganar. Disse, não, eu não vou trocar lebre, nem coelho, nem leitão, nem chanfana, por causa do culto. O meu lugar é no culto, ao pé dos meus irmãos. E os irmãos sabem que eu quase todos os domingos estava aqui, com vocês, aqui, lá na Póvoa do Pereiro, não é? Mas vejam o que o diabo utilizou. E ele disse, você agora fica a ser dos nossos. Aquela frase ficou-me sempre no ouvido, dos nossos. Eu não pertenço aqui. Eu só estava lá, que era o meu trabalho. Eu pertenço aqui à igreja. Amém? Eu sou filho de Deus e sou vosso irmão na fé. Este é que é o meu povo, não é aquele. Aqueles estão perdidos, precisam de salvação. Estão a ver? O diabo é muito esperto. Mas que o Senhor nos ajude a nós também usarmos a sabedoria de Deus. Amém? Deus deu-nos sabedoria e nós já falámos disto aqui há tempos, que as pessoas à volta diziam, que povo é este que tem esta sabedoria? Eles não eram mais sábios do que os outros, era o Senhor com eles. Amém? Se nós nos deixarmos guiar por Deus, nós vamos ser
prudentes. Amém? Que o Senhor nos ajude e que nós possamos termos cuidado em não negociar a nossa salvação com nada. Amém? Aquele rapaz negociou a primogenitura e depois arrependeu-se. Mas diz na carta aos Hebreus, com lágrimas ele arrependeu-se, mas já não foi a tempo. Que o Senhor nos ajude. Porque hoje podemos tomar uma decisão por um prazer momentâneo e depois ter consequências mais à frente da nossa vida. Amém? Ou até podemos perder a salvação. Temos de ter muito cuidado com aquilo que fazemos hoje, porque pode vir a fatura para ser paga mais à frente. E nós sabemos, ninguém gosta de pagar faturas. Que o Senhor nos ajude. Amém? Eu vou pedir à Olga que venha aqui à frente, que acho que foi o Tiago que fez anos. Pronto, ela vai tomar esta parte e depois nós vamos terminar daqui a pouco. Amém? Então está quase na hora de irmos almoçar. Não façam guisados hoje, está bem? É melhor não. Senão depois é capaz de não cair muito bem. Depois daquilo que ouvimos, o guisado não está hoje na nossa emenda. Então nós tivemos 2 aniversários, pelo menos, não é? O Mário Rui fez anos na segunda-feira e o Tiago. Eu queria que eles viessem cá à frente, se faz favor. Aí, ó Mauro, você já está, venha cá também, você também fez anos. Esta semana estamos ricos em aniversários. É verdade. Façam favor. Já deu na quarta-feira? Olha, pronto. Venham para cá, vamos cantar os parabéns, se faz favor. Vamos ficar de pé. Então vá. Vamos lá cantar. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor abençoe. Sejam sempre felizes, muito prezados irmãos, sejam sempre felizes. Então, vamos lá aqui saber. Quantos anos fez o Sr. Pastor? 38. Olha, dá uma boa idade. 23. 28. Tudo jovem, tudo jovem. Nós vamos terminar o nosso culto com oração. Eu pedi à Daniela se ela nos termina com a oração, está bem? Amém. Nesta hora, Senhor, agradecemos pela palavra que foi ouvida, Senhor, que tu possas, Senhor, que nós possamos guardá-la nos nossos corações, mas também partilhá-la aos outros e ao mundo lá fora. Amém. Aleluia. Continuas a guardar as nossas famílias, Senhor, nesta pandemia, Senhor, mas que tu nos dês descanso e paz aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por teres guardado cada departamento da nossa igreja, Senhor. Continua a fazer crescer esta igreja, continua, Senhor, a frutificar, ó Pai. Esta hora, Senhor, peço que nos guardes até às nossas casas, Senhor, que nos faças também cumprir as leis do nosso país, Senhor, que guardes a cada um, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. 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 Então, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém? E não se esqueçam, no domingo só podem vir ao culto os irmãos que estão fora do concelho, aqueles que estiverem de serviço na igreja, está bem? Os outros tentem ver o culto em casa, por favor.